Eu quero que os irmãos abram a Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Vamos ficar em pé para a leitura da Bíblia, depois vocês sentam, apenas aqueles que não podem realmente ficar em pé. Capítulo 3, versículos de 1 a 5. Glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 1 a 5. Gálatas é lá no fim, né? Antes de Efésios. Aqueles que têm dificuldade em achar, procura no índice da Bíblia que você vai ver lá. E aí você abre na página e procura o capítulo com um número grande. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Fecha os olhos, Santo Espírito. Eis a tua palavra, glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Sabe, irmãos, aqui está o âmago, o centro até do Evangelho. Nesse texto, num só versículo, aquele que vos dá o Espírito e que obra em vós maravilhas, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui está o centro do Evangelho. Note bem o seguinte, olha, quando o homem e a mulher pecaram lá no Jardim do Éden, eles desobedeceram a Deus. E até então havia um mandamento de Deus, um somente: não comerás do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, morrereis. Este era o mandamento. Comeram, morreram. Nós, seres humanos, temos o costume de focalizar morte apenas na morte física, sabe? Quando nós falamos em morte, nós pensamos numa pessoa no caixão, o velório, o sepultamento, só isso. Porém, morte é muito maior, é mais abrangente, tem um significado muito maior. A morte espiritual é muito pior do que a morte física. E o que é morte espiritual? Adão e Eva tinham comunhão com Deus antes de pecarem, antes de transgredirem este mandamento de Deus. Eles tinham comunhão com Deus. O que é comunhão? Conviviam com Deus. A Bíblia chega a dizer que Deus vinha na viração do dia conversar com eles. E quando eles pecaram, Deus se afastou deles. O afastamento de Deus de uma vida é morte. Porque Deus é luz, e quando a luz sai, ficam trevas. E houve uma morte espiritual no momento do pecado. E posteriormente uma morte física.
morte física, biológica, que é essa que nós estamos acostumados a vermos. A morte espiritual afasta o homem e a mulher completamente de Deus, não há remédio, os que estão sem comunhão com Deus. E a humanidade estava sem comunhão com Deus. Veja bem que a humanidade era composta de duas pessoas, Adão e Eva. Hoje temos 8 bilhões de pessoas na Terra, mas naquela época tínhamos duas. Desses dois vieram toda a raça humana, segundo a palavra de Deus. Então estávamos afastados de Deus, e Adão e Eva geraram filhos, estes filhos geraram filhos, e assim foi sucedendo, até chegar nas nossas vidas, que fomos gerados por nossos pais. Já nascemos sem comunhão com Deus. Esse pecado é chamado teologicamente o pecado da raça, ou conhecido mais popularmente por pecado original, o primeiro pecado. Esse pecado quebrou a comunhão com Deus. Então Deus tinha uma pretensão de voltar a ter comunhão com o ser humano. E no proto-evangelho, o evangelho embrião, Gênesis 3,15, ele prometeu que a semente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás. Por quê? Porque Satanás é o pai do pecado. O que é pai? É o que gera pecados. Ele caiu em pecado por si próprio, sem que ninguém o tentasse. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Ele quis subir ao mais alto dos céus e ser igual a Deus e receber adoração como Deus e ter o domínio sobre todos os anjos do céu. Então o pecado nasceu nele, ele é o pai do pecado. Por isto, Gênesis 3,15 diz que a semente da mulher, o descendente da mulher, da semente da mulher, esmagaria a cabeça de Satanás, e esse é Jesus, veja bem. Porém, havia só um mandamento de Deus, e Deus veio até Abraão, mudou-lhe o nome para Abraão, que significa pai de multidões, pai de nações, e prometeu a Abraão: sua descendência será maior que as estrelas que estão no céu. Olha e veja as estrelas e conte, e todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. A Bíblia diz que Abraão saiu fora da tenda depois que Deus falou, olhou no céu e creu, teve fé, que era verdade o que Deus estava lhe dizendo. E a Bíblia diz que então isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, o que é imputado por justiça? Atribuiu Deus a Abraão justiça, ou seja, Abraão foi salvo pela fé, olha bem, em esperança na semente da mulher, aleluia. Então a fé veio antes da lei, veja bem. Porém, depois de muitos anos, Deus mandou e outorgou a lei no Monte Sinai, através de Moisés, da tribo de Levi, o libertador de Israel. E Deus deu os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos são chamados de mandamentos morais de Deus, espirituais de Deus. Porque Deus deu, no total geral, 613 mandamentos a Israel através de Moisés. Mandamentos de família, mandamentos de posse, de propriedade, mandamentos de tomar cuidado com a saúde, lavar as mãos, não comer certos animais, e vai embora. Então tem 613 mandamentos dados a Moisés no total, mas os 10 mandamentos são chamados mandamentos morais de Deus, ou espirituais. Estão em Êxodo capítulo 20, versículo 1 em diante, está em Deuteronômio, na palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Por que Deus deu os mandamentos? Porque algum ser humano poderia dizer: eu poderia ser salvo por aquilo que eu faço.
aquilo que eu pratico é suficiente para me dar a salvação. Eu vou citar uma palavra, um jargão popular que diz assim: quando você conversa com alguma pessoa e procura evangelizar essa pessoa e pergunta a ela: olha, se você morrer, para onde você vai? E a pessoa diz: eu não mato, via de regra, e não roubo, não adultero, logo eu vou para o céu. Quem já ouviu pessoas respondendo? Eu ouvi. Aí, a maioria daqui ouviu. Não é assim que eles dizem? Então Deus promulgou os 10 mandamentos através do servo Moisés. E o povo de Israel, não é, era o modelo, o exemplo entre as nações para glorificar o nome de Deus. Era Israel. Israel foi levantado como primícia de Deus, como o povo que Deus fez alianças, promulgou a lei, levantou profetas. A história do povo de Israel reflete a história da salvação. Davi veio de lá, Salomão veio de lá, Samuel veio de lá, Ezequiel, Daniel, Isaías, Elias, e vai embora, Eliseu, e Sofonias, e Abaduque, e vai embora. Todos os servos de Deus vieram de Israel. O próprio Jesus Cristo nasceu dentro de Israel, da tribo de Judá, em Belém, Efrata. Sim, o Salvador, o Senhor, para dar cumprimento ao evangelho embrião, o proto-evangelho anunciado por Deus em Gênesis 3:15. Mas por que a lei? Porque há muita gente, como os próprios judeus, achavam que seriam justificados pelas obras da lei. Circuncisão, guarda do sábado, questão dos testemunhos, questão de não tomar o nome de Deus em vão, de não desejar os bens do próximo, a mulher do próximo e etc., amar a Deus sobre todas as coisas, não ter ídolos, e vai embora. São 10 mandamentos que estão ali na palavra. E eles ficaram orgulhosos e arrogantes quanto a isto. Eles achavam que eles eram guardadores da lei. Mas Jesus veio, o Messias, o Machia no hebraico, não é? Jesus, o Cristo, o prometido, o ungido de Deus. Messias ou Machia no hebraico e Cristo no Novo Testamento no grego, que é a mesma palavra, o mesmo significado. Veio e começou a abrir os olhos deles. Olha, vocês pensam que vocês lavam o copo por fora, mas por dentro ele continua sujo. Vocês são como sepulturas, cheias de ossos podres. Por fora está pintado de caiação, mas por dentro tem ossos podres. Isto é, vocês têm uma religião de fachada, de aparência e de um monte de mandamentos, de um jugo pesado, porém, vocês não ajudam os seus discípulos nem com um dedinho para eles entrarem no reino de Deus. Vocês percorrem terra e mar e fazem um prosélito, e quando fazem mais digno do inferno do que vocês. Jesus foi assim, raça de víboras, sepulcro caiados, coisa dura. Moisés diz: não matarás, mas eu vos digo, o que tiver ódio no seu coração já matou. Moisés disse para não cobiçar a mulher do próximo, para não adulterar, mas vos digo que cobiçar já adulterou. Então Jesus deu uma interpretação da lei muito mais profunda do que a mera observação exterior da lei. Jesus estava ensinando que a intenção do coração já é pecaminosa. Quem não teve ódio aqui, quem não teve, você pode dizer: não tive ódio, mas tive raiva, é a mesma coisa. Ah, mas não tive raiva, tive mágoa, mesma coisa. É ódio. E quem tem ódio é um assassino. Jesus disse isso. Bom, então eu olho uma lei, como é que eu posso ser justificado pela lei? Agora vem Paulo.
e diz para os Gálatas: Gálatas, quem vos fascinou, hein? Quem vos enganou, insensatos? Vocês começaram pelo Espírito, Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, e agora acabais na carne. Mas Paulo é muito profundo, quando ele diz: vocês receberam o Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, porque vocês guardavam as obras da lei, porque vocês praticavam as obras da lei, ou porque vocês ouviram a pregação da fé? É evidente e lógico que é pela pregação da fé, porque Deus encerrou todos debaixo da condenação para oferecer a salvação de graça. Olha que coisa tremenda. Sim, Deus demonstrou que o homem é incapaz de se salvar por si próprio. O homem, a mulher, o jovem, o adolescente não pode salvar-se a si mesmo por suas obras, porque suas obras não agradam a Deus, não são capazes de cumprir os 10 mandamentos de Deus, não somos capazes de agradar a Deus por fazermos as obras da lei. Por isso a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas Deus nos justifica gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, Deus propôs a nossa salvação de presente, de graça, desde que a gente creia como Abraão creu em Deus. Que a gente creia em Deus de todo o coração, que Jesus cumpriu a lei no nosso lugar. Jesus disse aos judeus: eu não vim abrogar a lei, mas cumpri-la. Abrogar é revogar. Abrogar é retirar a lei. Eu não vou retirar a lei, mas eu vim cumprir a lei. Jesus cumpriu toda a lei de Deus em nosso lugar. E foi morto. Mataram Jesus? Não poderia. Por que não poderia? Porque Jesus não pecou. E o aguilhão da morte é o pecado. Veja, isto é, a força da morte é o pecado. E a força do pecado está na lei. Veja bem, se não houvesse lei, nós não saberíamos que somos pecadores, mas olhando na lei, nós vemos que transgredimos as leis de Deus. Muita gente fala: eu sou mais santo do que o outro irmão. Errado, irmãos. Quem nos santifica é Cristo, pela oblação do seu corpo. Está em Hebreus capítulo 9, capítulo 10. Cristo nos santificou. O que significa santificar? Significa nos separar para Ele, significa nos tirar do mundo, significa nos arrancar do pecado e nos declarar justos diante de Deus. Eu nunca me esqueço de uma pregação há muitos anos atrás, para ser exato, 1975. Billy Graham, pregando no Maracanã, colocou uma mão embaixo e a outra em cima e disse: quando nós somos justificados por Cristo, Cristo nos preenche, nos cobre, e Deus olha para nós e não mais vê nós, mas vê Cristo em nós. Oh, glória! Olha só, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos direito a esta graça, e não somente isto, mas nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, sendo justificados pela fé em Cristo, passamos a ter paz com Deus. A comunhão que foi rompida lá no Jardim do Éden, ela é reatada de novo, ou seja, Deus entra em comunhão com a
aquele que creu em Jesus e passa a habitar naquele que crê em Jesus, que na linguagem de Jesus a Nicodemos, nós nascemos de novo pela água e pelo Espírito. A água é a palavra de Deus e o Espírito é o Espírito Santo. Nós nascemos de Deus porque cremos em Jesus. Então Deus passa a habitar no nosso espírito. E Paulo diz: quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 9 e 8, 22. Então, Deus veio habitar em nós, não por causa das obras da lei, mas por causa da pregação da fé. Quer ver um exemplo tremendo? O apóstolo Pedro estava ali descansando, talvez após uma refeição, ou estava esperando, melhor, a refeição, e baixou um lençol cheio de animais de todas as espécies diante dele. E uma voz, a voz do Senhor disse: levanta, mata e come. E Pedro disse: nada de imundo e impuro entrou pela minha boca, Senhor. E o Senhor disse: não chames de imundo aquilo que eu santifiquei. Jesus não estava falando da comida, mas estava falando de algo que estava para chegar até Pedro. Ou seja, vieram mensageiros da casa de Cornélio, um romano, pedindo para o apóstolo Pedro ir à casa deles. E o apóstolo Pedro não queria ir. Então Deus deu essa visão e disse: não chame de comum e imundo os gentios. Não chame de comum e imundo aquilo que eu santifiquei. E disse: levanta-te e vai com eles. E Pedro foi, e quando Pedro, está lá em Atos, capítulo 10, chegou lá, ele começou a se justificar. Ele começou a dizer o seguinte: vocês sabem muito bem que não é permitido um judeu se misturar com um gentio. O gentio era chamado de imundo, de sujo, de cão e etc. Mas aprove a Deus me mandar aqui, e começou a falar que Jesus tinha morrido na cruz para a remissão dos pecados. Sabe o que aconteceu? E Pedro ainda nem terminou a pregação, o Espírito Santo encheu aquele lugar, e os gentios foram batizados com o Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes direcionava. Então Pedro disse: como posso eu negar o batismo àqueles que Deus acolheu? Porque Deus deu o Espírito pela pregação da fé. Entenda isto: Deus deu o Espírito pela pregação da fé. Assim também nos dias atuais, existem igrejas e existem cristãos, não vamos citar nomes, que diz: você é Jesus que salva, mas você tem que observar a lei. Se você não observar a lei, você não tem salvação. Está errado. A salvação é exclusivamente pela graça de Deus, por meio da fé. E isto não vem de vós, vem de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Embora diga isto no versículo 8 e 9, no 10 diz que Deus nos recriou como feitura sua, para que andássemos com boas obras, segundo Ele de antemão destinou. Então, se é para andar com boas obras, uma coisa é causa e outra é efeito. A causa de alguém salvo é andar em novidade de vida. A causa de alguém praticar coisas boas não é para obter salvação, mas é porque foi salvo. Quem é salvo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, segundo os Coríntios 5:17. Então, quem nasceu de novo, para de mentir, para de julgar, para de falar mal dos outros,
para de furtar, de roubar e outras coisas mais, para de ser idólatra, para de confiar em deusas e deuses para a salvação, confia só em Jesus, começa a praticar obras advindas da salvação. Mas a causa da salvação é o sangue de Jesus, é o Cristo pregado na cruz, ofereceu o seu corpo em oblação e derramou seu sangue para a remissão de nossos pecados. Remissão. O que é remissão de pecados? É pagamento. Você está devendo o IPVA do carro, você está devendo o IPTU da prefeitura, e se você não pagar, você perde a casa, você perde o carro. Aí você vai, leva dinheiro e paga, você remiu a dívida, foi paga. Remissão é isso, é pagamento. A remissão pela redenção no corpo de Cristo. O que é redenção e o que é remissão? Redenção é oferta de salvação já feita por Cristo. Remissão é pagamento da dívida. Ora, se você verdadeiramente entregou sua vida a Jesus, você foi remido por Jesus, teus pecados foram pagos por Jesus. Jesus, pela redenção, te salvou, expiou, pagou, liquidou tua dívida de pecado. E quando você estiver na presença de Deus, Ele vai dizer: entra no meu reino, meu filho. Aleluia. Compreendeu o que eu estou dizendo? Porém, aqueles que não receberam a Jesus serão julgados pela lei. E se for julgado pela lei, é condenado. Porque ninguém é justificado pela lei de Deus. Porque somos justificados por Jesus. Reafirmando alguns pontos. O aguilhão da morte é o pecado. A força da morte é o pecado. O poder da morte é o pecado. Por que a morte não segurou Jesus no túmulo? Porque Jesus não deu o aguilhão para ela. Ela não tinha um aguilhão para levar Jesus à morte. Ele não havia pecado. Então a morte não tinha eficácia sobre Jesus. Por isto, ele foi ressurreto dos mortos. Aleluia. Porque ele não pecou. E assim como nós viemos parar neste mundo por um homem que é Adão, nós estamos sendo salvos por um homem que é Jesus. Por um pecado, nós fomos condenados a viver neste mundo, numa luta tremenda. Por um homem, nós somos justificados e salvos, que é Jesus, e vamos ser levados para o céu. Um homem é o Adão, alma vivente. O último Adão é Jesus, é o Espírito vivificante. Aleluia. E a Bíblia diz bem claro em Romanos 8, verso 1 e seguinte: agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha só. Que não andam segundo a carne. Depois Paulo explica que não se inclinam para a carne, mas se inclinam para o Espírito. Quem é o Espírito? É o Espírito de Jesus, é o Espírito Santo, que está em nós. Quando nós nos inclinamos para o Espírito, que é Deus, a vida de Deus nos abrange. E a Bíblia diz que a carne estava enferma por causa do pecado. Quer dizer, o pecado tornou nossa mente e nosso corpo enfermos, impossibilitados de cumprir a lei de Deus. Então Deus pegou o pecado e condenou na carne de Jesus. E o Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei, do pecado e da morte. Aleluia! O Espírito de vida em Cristo Jesus. Porque Jesus é o Espírito vivificante. Porque Jesus jamais pecou. E por isso ele ressuscitou dos mortos e levantou ao terceiro dia, e a Bíblia diz que a ressurreição dele nos justifica, e todo aquele que crê em Jesus, os pecados são transferidos para Jesus,
que destruiu o pecado. E por isso estamos livres para entrarmos no reino de Deus, por sua graça, pela fé em Jesus Cristo, porque Ele é o Espírito de vida que me livrou da lei, do pecado e da morte. O que é lei do pecado e da morte? A lei moral de Deus. Aquilo que tem uma finalidade, ela é boa, ela é pura, ela é santa. Mas se não fosse lei, nós não saberíamos que somos pecadores. Como existe lei, nós sabemos que somos pecadores. Jesus disse: eu sou a lei, para os fariseus, e quiseram jogar ele do monte. Está entendendo agora? O apóstolo Paulo diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A justiça de Deus em Cristo Jesus, que nos livra da lei do pecado e da morte. De uma forma simples, objetiva, basta uma pessoa humilde, simples e letrada entender que o sangue de Jesus te purificou de todo pecado, e que você crê em Jesus de todo o teu coração, você tem a vida eterna. Mas para os eruditos, é preciso discorrer sobre esta palavra da justificação pela fé, da salvação, e por que Jesus teve que morrer. Veja, morte cruenta e morte injusta, porque ele não pecou. Então a morte sobre ele, que foi injusta, passou a ser justiça para nós. O que diz lá em Isaías 53? Ele tomou sobre si nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades, ele levou sobre si nossas dores, doenças e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, então o castigo seria para nós, caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras, suas caminhadas, somos salvos. Compreendeu? Compreenderam? Eu fico assustado que vocês estão quietos, acho que vocês não entenderam nada. Está tudo assim. É hora de pregar mais profundo, sair do leite, entrar numa comida forte e explicar para vocês. Eu sei que eu vou ter que voltar nesse ponto e falar de novo sobre este ponto. Veja, o fim da lei é Cristo. Tem até um hino que diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus. A justiça que é pela fé no Filho de Deus. Aleluia. Deus te fez de novo. Você não é obrigado a andar mais pela carne. Você não precisa atender os impulsos da sua carne, porque agora você tem o Espírito Santo dentro de você, e cada um de nós precisa pedir a Deus todo dia: Espírito Santo, me guia, Espírito Santo, me dirige, Espírito Santo, fala no meu coração, Espírito Santo, o que eu devo fazer? Toda manhã eu digo para Ele: o que o Senhor quer que eu pregue, o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer que eu fale. Acorda, igreja. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Sabia que anunciar o Evangelho é anunciar a boa nova? O que é boa nova? É boa notícia. É notícia de salvação, é notícia que diz: você, pecador, tem remissão dos seus pecados no sangue de Jesus. Foi isto que quase custou a vida de Martinho Lutero no século XVI. Foi isto que custou a vida do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, de Filipe e de Estevão, homens de Deus, dedicados à obra de Deus. E nós precisamos anunciar isto com intrepidez, com coragem, com ousadia.
todos os dias da nossa vida, bater na palavra. A palavra é o imã que nos atrai a Deus e que nos mantém santificados em Cristo Jesus. Não é cabelo, não é barba, não é terno, não é gravata, não é vestido, não é roupa que santifica, é o sangue de Jesus que santifica, aleluia. É a oblação do corpo de Cristo que santifica e que te torna digno a entrar na glória de Deus. Por que deixamos as más obras? Porque são obras da carne. Obras da carne consumadas gera morte e morte eterna. Obras do Espírito conduz a Deus, aleluia. Amém? Nunca se julgue maior do que ninguém. Julgue Jesus maior que você, do que eu, do que todos nós, porque Ele é, aleluia. Essa é a palavra que Deus deu nessa noite.